Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha amiga, meu amigo, nós todos os dias, quando participamos da missa, quando o Padre proclama para nós, eis o mistério da fé, a nossa resposta é exatamente essa que eu proclamei aqui agora, iniciando esta nossa live. O Senhor prometeu que mandaria o seu Filho ao mundo. Foi assim que Deus prometeu através dos profetas, que viria o Cristo, o Salvador. Jesus, ao longo do anúncio da nossa salvação, disse aos seus discípulos que ele sofreria, que ele seria entregue nas mãos das autoridades, que ele seria assassinado, que ele morreria e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Tudo isso se concretizou. Jesus também disse, e hoje ele vai nos dizer no Evangelho, pela fórmula de parábola, de comparação que ele vai nos dizer no dia de hoje, que ele voltará. E esse é um tema que muitas vezes a gente se esquece, essa verdade da nossa fé que nós chamamos do advento, da vinda do Senhor. A gente se esquece porque quer, porque não presta atenção, porque, como eu disse, cada dia na missa a gente repete isso. É um fato da vida da fé da igreja. Todos os dias a igreja renova essa esperança. E além disso, todos os dias nós rezamos: venha a nós o vosso reino. Nós estamos pedindo que esse reino que já está aqui, que já existe, que já está no meio de nós, como disse Jesus, que ele se manifeste claramente para todos nós diante dos nossos olhos. Nós rezamos cada dia, quando recitamos o credo, ou na missa de cada semana, que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Essa é uma verdade. E daqui a pouquinho de tempo, nós estamos chegando já à metade passada do mês de outubro, no fim do mês de novembro de cada ano, a igreja celebra esta certeza de que o Senhor virá na sua glória. Quando começa já o mês de novembro, a igreja relembra isso, quando celebra a festa de todos os santos, contempla a glória de Deus e relembra aquilo que a gente no batismo diz, não é? Quando recebe as vestes brancas, para que a gente possa ir ao encontro de Cristo quando ele vier na sua glória com todos os seus santos. Celebrar, portanto, a festa de todos os santos não é somente essa certeza de que os santos estão com Deus, mas sobretudo que um dia eles virão com Cristo na sua glória. E pedimos a graça de caminhar ao encontro dele, dizer que nós caminhamos a esse encontro do Senhor que vem. Um outro fato que nós celebramos na fé é, no último domingo do ano litúrgico, a festa de Cristo, Rei do Universo. Portanto, um rei que reina a partir da sua cruz. Mas com isso nós proclamamos na fé a certeza deste evento, de que o Senhor virá na sua glória. E depois nós temos um tempo de 4 semanas a cada ano que nós pensamos nisso. O Senhor virá na sua glória. O chamado tempo do Advento, cuja primeira parte, que é do primeiro domingo do Advento até o dia 16 de dezembro, nós pensamos nessa verdade futura, que o Senhor virá na sua glória, mas recordando que ele já veio, recordando que ele vem constantemente ao nosso encontro. E a última parte do tempo do Advento, a partir do dia 17 de dezembro, é dedicado a relembrar a primeira vinda de Jesus. Portanto, uma primeira vinda que ele veio na carne humana, na sua encarnação, na sua pobreza, na sua fragilidade. Uma segunda vinda, que é a vinda cotidiana. O Senhor diariamente bate à nossa porta, vem por vários sinais e formas. E a terceira vinda de Jesus, que é aquela que ele virá na sua glória. O Evangelho nos ajuda hoje também a pensar nisso. Hoje nós voltamos a fazer essa leitura contínua do Evangelho segundo Lucas. Ontem nós lemos um texto de Lucas, mas relacionado mais ao mistério que celebrávamos ontem, a festa do evangelista Lucas. Aí nós não lemos o texto que era previsto na liturgia para a segunda-feira da 29ª semana do Tempo Comum, que era um texto de Lucas no capítulo 12, versículos de 13 a 21, quando alguém do meio da multidão pediu a Jesus para pedir ao seu irmão que dividisse a herança com ele. E Jesus se questionava: quem foi que me colocou como juiz entre vocês? Isso já começa a preparar a gente para pensar nesta vinda de Jesus, quando ele virá para julgar os vivos e os mortos. De fato, a segunda vinda de Jesus, ele vem para julgar,
para avaliar a forma com a qual a gente assumiu a vida da gente e viveu a relação com Ele, com seu Pai, com o Espírito e uns com os outros. E Jesus disse ali para ele: tomai cuidado com todo tipo de ganância. Era o chamado de atenção. Ontem, quando nós celebrávamos a festa de Lucas, eu dizia a vocês que o Evangelho de Lucas é um evangelho de aprofundamento. Já no prólogo do Evangelho, no capítulo 1, Lucas diz como ele prestou atenção em tudo aquilo que as testemunhas oculares disseram, em quem teve o trabalho de escrever as coisas acontecidas entre eles. E ele, então, tomando tudo isso em base, escrevia esse seu Evangelho e dizia: para ti, caríssimo Teófilo, ou seja, para ti que te tornaste amigo de Deus. E ali eu chamava a atenção para um fato, como Lucas chama a atenção da nossa relação com as riquezas deste mundo. Já nos seus Atos dos Apóstolos, Lucas vai mostrar que a comunidade dos que criam Jesus, eles tinham um coração, uma só alma, que não havia necessitados entre eles, porque todos colocavam em comum aquilo que possuía, de forma que ninguém passasse necessidade. Colocar os bens desse mundo a serviço dos outros. Aí Jesus contou a parábola daquele rico que fez uma grande colheita. E como ele viu que a colheita foi grande, o que foi que ele pensou? Pensou em guardar o que ele tinha recolhido. Derrubou o celeiro dele, ampliou os celeiros, né, para poder guardar. E aí ele disse para ele mesmo: minha alma agora repousa, fica tranquila, que você já tem tudo em abundância. E Jesus disse para ele: mas como você é insensato, ainda essa noite Deus vai pedir contas da sua vida, e tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você acumulou, vai ficar para quem? E Jesus dizia: assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo e não é rico diante de Deus. Então essa questão da riqueza que eu lembrava ontem, que é muito forte no Evangelho de Lucas, e é uma riqueza que a gente deve pensar: a riqueza é para ser acumulada ou a riqueza é para ser dividida? É para fazer bem também na vida dos outros, como faziam os primeiros cristãos, que não permitia que entre eles houvesse necessitados, porque o que cada um produzia, o que cada um fazia, era colocado a serviço de todos. É certo que dizer que todos é um pouco exagero, porque o próprio Evangelho, os próprios Atos dos Apóstolos, Lucas faz questão de narrar para nós aquela história de Ananias e de Safira. Aí entramos no texto do Evangelho de ontem, né, dando um pouco continuidade a isso que a gente ouviu, teria ouvido no Evangelho de ontem. Então Jesus, aqui agora o texto de hoje é 12, do versículo 35 a 38. Então ontem terminava justamente no versículo, no versículo 21, não é? Lucas de 13 a 21, terminava ali o Evangelho de ontem. Então nós vemos que aqui há uma espécie de salto de alguns versículos, e hoje a gente retoma o texto, apresenta a liturgia a partir do versículo 35. E o que é que disse Jesus para nós? Então é bom estar nessa atitude de alerta, de quem sabe que pode de repente ser chamado a dar contas de tudo aquilo que tem, de tudo aquilo que fez, de tudo aquilo que produz. Aí Jesus diz para os discípulos: que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Rins cingidos, ou seja, que estejam com cintos. Isso nos faz pensar no Êxodo, a Páscoa celebrada pelo povo de Israel. Quando eles saem do Egito, eles justamente saem de noite, eles devem ter os rins cingidos. E aqui o Evangelho de hoje nos lembra, não é? Rins cingidos e lâmpadas acesas, ou seja, está pronto para caminhar. Ora, ter a lâmpada acesa supõe que está durante a noite, e a noite é a hora de dormir. Mas Jesus está dizendo para nós que aqui à noite é hora de estar vigiando. Então a gente pensa nesse êxodo, nesse sair da terra da escravidão para entrar na terra da liberdade. Eles começam de noite. Quantas vezes a gente pode estar vivendo uma noite na vida da gente? São João da Cruz, ele lembrava: de noite iremos de noite, pois para encontrar a fonte, só nossa sede clareia, só nossa sede clareia. Mesmo que seja noite,
a gente é chamado a caminhar, a não ficar parado. Está tendo dificuldade, está tendo algum tipo de noite na nossa vida, na nossa existência, no nosso coração, nós não somos chamados a ficar ali parados. Caminhar faz bem, a caminhada faz bem. Então a gente vai cingir os rins. Mas cingir os rins também lembra, por exemplo, que os trabalhadores, antigamente se usava túnica, né? Não pensemos em pessoas que usam calça e camisa como nós. Então aquela espécie de ponche, de vestidos, para trabalhar o que é que as pessoas faziam? Puxava aquela túnica e amarrava na cintura. Ou seja, estar com os rins cingidos significa que estejam prontos para trabalhar, usar a roupa do trabalho. Na hora da dificuldade, na hora que a gente está passando por esses momentos difíceis, se é de noite para nós, ter os rins cingidos, estar prontos para caminhar, estar prontos para trabalhar. De noite iremos de noite, pois para encontrar a fonte, só nossa sede clareia. Só nossa sede clareia. Mas Jesus diz também para ter as lâmpadas acesas. Você lembra, né? No dia do nosso batismo, nós fomos revestidos das vestes brancas, nós recebemos a luz acesa nas mãos. São Paulo vai dizer: desperta tu que dormes. Nós que fomos mergulhados no batismo, saímos do sono da morte, da letargia da morte. Quando a gente está numa situação muito escura na vida da gente, meio tenebrosa, a gente entra numa espécie de letargia, num torpor, não tem ânimo, não tem energia, mas é colocado uma lâmpada em nossas mãos para clarear ali em volta de nós. Essa luz acesa nas nossas mãos. O salmista no Salmo 119 diz: Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés, Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Jesus diz, né? Então que a gente tem essas lâmpadas acesas. A lâmpada acesa é ter a palavra de Deus presente na vida da gente ou no coração da gente. A Bíblia, que não deve ser apenas um enfeite lá na nossa estante, mas que deve ser um livro de consulta diária, o pão de cada dia que a gente come, que a gente mastiga e põe em prática. Porque conhecimento sem prática não serve absolutamente para nada. O conhecimento só tem força e poder se ele se torna uma prática, um exercício. E é Jesus que disse para a gente ter as lâmpadas acesas, os rins cingidos. Ele diz: sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento. Olha aquilo que eu dizia já no início da nossa live. Essa nossa atitude de saber que o Senhor voltará, que o Senhor virá e vai voltar como de uma festa de casamento, uma festa que provoca alegria. A vinda do Senhor deve provocar na gente uma expectativa alegre. Não é algo que deve encher de medo o coração da gente. Muitas vezes a gente pensa na vinda do Senhor, né, como o momento da nossa morte. É verdade, um dia a gente também vai morrer. E quem vive uma relação de amor com Deus não precisa temer essa volta de Jesus, porque Jesus é aquele que nos ama, aquele que entregou a vida por nós, e nada pode nos separar desse amor grande de Jesus. Como diz o apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Aí quem vive esperando esse patrão que vai chegar da festa de casamento, aí disse o Senhor, deve estar esperando quando ele volta de uma festa para abrir imediatamente a porta quando ele chegar e bater. Está pronto, o Senhor bate a porta. Então até a hora da morte do cristão não deveria ser interpretado como um momento de tanta tristeza, mas é aquela hora em que o Senhor bate a porta e a gente abre. Se Ele já vive dentro de nós, se Ele está conosco, nós não temos o que temer esse momento final de encontro com Ele. Ora, se a gente viver nessa sintonia com o Senhor, o momento desse encontro, o momento que Ele bate a nossa porta, não pode ser um momento desesperador.
E nem pode ser um momento desesperador a partida de amigos, irmãos, gente querida nossa. Porque se partem para Deus, de alguma forma, eles levam com eles a relação que tiveram conosco. E esses laços não são quebrados, eles se mantêm, agora muito mais vivos ainda, em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora olha só o que é que Jesus diz: feliz os empregados que o Senhor encontrar acordados quando ele chegar. Pensemos bem que essa palavra feliz, em latim, vai dizer beatus, que é o beati no plural, e em grego se diz makarios ou makarioi aqui no plural. Ou seja, faz a gente pensar na beatitude, ou na bem-aventurança. A gente conhece as famosas 8 bem-aventuranças do Evangelho de Mateus, as 4 bem-aventuranças do Evangelho de Lucas, mas podemos somar mais esta bem-aventurança. Bem-aventurado é aquele que o Senhor encontrar acordado quando ele chegar. A minha live, por exemplo, está saindo bem cedo aí para quem está no Brasil. E eu estou vendo gente acordada. Genilza Lisboa, bom dia. Não é? Acordada já, ouvindo essa transmissão, acompanhando. Só da Lê está aqui mais perto, né? Nós já acordamos um pouquinho mais cedo que você, antes daí, porque o dia já chegou aqui para nós há 5 horas atrás. Então, feliz é quem está ali esperando o Senhor chegar. Agora, de que modo é que a gente vive essa bem-aventurança de abrir a porta para o Senhor que vai bater a nossa porta? Eu me lembro de um canto que nós cantávamos muito nas comunidades, assim: bateu na porta, vai ver quem é, pode entrar, é Jesus de Nazaré, pode entrar, Jesus pode entrar, meu coração está sempre a te esperar. O nosso coração que está alegre, esperando Jesus, quando ele bate a porta, a gente abre e diz para ele: seja bem-vindo. É feliz quem está assim, preparado, esperando o Senhor. Quando ele bate a porta, abre. Agora aqui é interessante notar que, eu dizia antes, nessas 3 vindas de Jesus, a primeira foi na sua encarnação, a segunda que ele vem no dia a dia da gente, e a terceira na sua glória. É bem-aventurado também quem está alerta para quando o Senhor bate a sua porta, abre. E como é que o Senhor vai bater a nossa porta? Sentindo fome, sentindo sede, estando nu, estando doente, estando na prisão, sendo estrangeiro, sendo gente que nos parece muito diferente daqueles horizontes que são os nossos. Gente que pode parecer muito estranha para a gente, mas que a gente acolhe. Então é bem-aventurado, é feliz quem abre a porta para Jesus, quem não fecha o seu coração para ele. Ai de Jesus, em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. Olha só, Jesus diz que quando ele bate na porta e alguém abre a porta para ele, é ele quem vai cingir-se, ou seja, vai fazer como o servo estava, com os rins cingidos. É Jesus quem se cinge e vai servir esse empregado. Você lembra, o capítulo 22 do Evangelho de Lucas, Jesus vai dizer: eu estou no meio de vocês como aquele que serve. No capítulo 13 do Evangelho de João, a gente vê a última ceia, que Jesus não fala e não tem a instituição da Eucaristia, porque isso no Evangelho de João é o capítulo 6, que é todo eucarístico, mas tem esse gesto do lava-pés. Como Jesus pegou uma jarra, pegou uma bacia e uma toalha, amarrou na cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. Aquele serviço que era próprio dos escravos. Aí Jesus começou a servi-los, lavando-lhes os pés. E aqui tem uma coisa muito interessante, né? Que Jesus diz que ele não veio para ser servido, veio para servir. Portanto, é feliz quem está esperando Jesus no serviço. É o servir os irmãos a melhor forma de esperar Jesus. Está vigilante. A bem-aventurança, a felicidade, bem-aventurança significa isso, felicidade. A felicidade é a felicidade de quem sabe que deve viver servindo. E aí Jesus também vai mostrar para ele porque eu servi. Nesse mesmo capítulo 13 do Evangelho de São João, no versículo 17, depois de ter dito aos discípulos: vocês me chamam de mestre e senhor, se eu que sou mestre do Senhor lavei os pés de vocês, vocês devem também lavar os pés uns dos outros. Lá no versículo 17 Jesus diz: vocês compreenderam essas coisas, vocês vão ser felizes se colocarem em prática. Portanto, a felicidade não está na teoria que a gente conhece. A felicidade está na prática, ou seja, não é só na visão contemplativa, teoria, né? Aquilo que a gente vê muito bem nas ideias, mas é colocando em prática isso. O abaixar-se, o lavar os pés dos outros. Papa Francisco, no último domingo,
refletindo sobre aquele evangelho, vendo os dois discípulos que estavam ali disputando, Tiago e João, um para estar à direita, outro para estar à esquerda. Papa Francisco dizia assim para nós, chamando a atenção, que no evangelho tem a diferença de duas lógicas, não é? A lógica dos discípulos, que é a lógica do emergir, do aparecer, e a lógica de Jesus, que era a lógica do imergir, do mergulhar. E quem mergulha, desaparece. Na verdade, você dá um mergulho na água, você desaparece. Se você desapareceu, aquele lugar que você ocupava criou um espaço. Ou seja, quem emerge, aparece e toma espaço, toma o poder. Quem emerge, cria espaço para os outros crescerem, para os outros aparecerem, para promover o outro. Então quem se abaixa quase não é visto, deixa que o outro possa ser enxergado. Então nós somos felizes quando fazemos isso, quando a nossa vida é uma vida que vai servir para criar espaço para os outros crescerem. Quem pega os seus bens não faz como aquele outro, cria um celeiro e acumula, mas pega os seus bens e distribui, criando espaço até para que o seu celeiro possa, numa outra colheita, ter possibilidade de entrar mais frutos naquele celeiro. Tudo isso a gente vai ser feliz se pegar isso e colocar em prática. E aí Jesus diz: e caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Vamos pedir hoje a Jesus essa graça, dessa felicidade, dessa bem-aventurança, a bem-aventurança de servir o irmão, a bem-aventurança de estar vigilantes esperando Jesus, mas entender que essa vigilância, que essa abertura de porta é a abertura da porta para o outro, que chega, de quem Jesus toma a forma, em quem Jesus se encarna para ser servido, para que depois Ele mesmo se coloque ao nosso lado para nos servir. A grande alegria de Jesus é ser servidor. É assim que Ele nos quer também, servidores uns dos outros, criando espaços uns para os outros. Aí a gente poderia de novo pensar naquela pergunta, né, dos discípulos Tiago e João no domingo passado no Evangelho, né? A lógica deles. Eles dizem assim: nós queremos que tu faças aquilo que vamos te pedir. Ou seja, eles queriam que Jesus fizesse a vontade deles. E aí, na hora de manifestar a vontade, eles revelam a mentalidade. Tudo começa com a mentalidade da gente. Tem gente que tem essa mentalidade de pensar que Deus não está aqui nesse mundo, que o mundo está entregue, está à deriva e cada um pode fazer o que bem entende e pensa, e não pensa que esse mundo está realmente nas mãos de um Senhor que tem uma vontade, um desejo em relação a esse mundo. O que nós queremos pedir hoje a Jesus é essa graça, não de conservar a nossa mentalidade e querer que Ele faça a nossa vontade, mas pedir a graça de termos a sua mentalidade, como diz São Paulo: tende em vós o pensamento de Cristo, o sentimento de Cristo, de forma que a gente possa dizer somente isso: seja feita a tua vontade. É o que Maria também fez, não é? Quando ela, diante do anjo, diz, não é, que seja feito segundo a vontade do Senhor. Aliás, hoje esse é o salmo que nos vem, o Salmo 39, Salmo 40, né, depois da primeira leitura de hoje do texto da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, o salmo diz assim: eis que venho com prazer fazer a vossa vontade. Com prazer. Prazer é aquilo que dá felicidade, aquilo que dá gosto à vida da gente. A felicidade que não deve ser simplesmente essa felicidade hedonista de busca de prazer, mas como diziam os filósofos antigos, essa palavra meio estranha na língua da gente, é a felicidade eudaimônica. Eudaimônica significa aquela felicidade que a gente encontra no realizar aquilo que a gente precisa ser feito, não é? Para que é que existe a nossa vida? E hoje em Jesus a gente descobre: a vida da gente é uma vida que deve ser vivida no serviço. A gente existe também para realizar na vida da gente aquele ser de Jesus, servidor dos irmãos, servidor das suas irmãs. Que no dia de hoje a gente possa viver essa alegria que o Evangelho nos propõe, de viver essa bem-aventurança do esperar Jesus e esperar numa atitude de servidores e servidoras dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Façamos hoje aquela oração que nós meditamos no domingo, já que é essa oração da missa para a 29ª semana. Já que a gente viu que Jesus nos ensina hoje a alegria de estar servindo na espera do seu reino, na espera da sua manifestação. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor.
e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja acima de ti, minha irmã, meu irmão, para te proteger, atrás de ti para te defender, à tua frente para te guiar, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Um abraço para a Odaleia, aqui acompanhando a nossa transmissão, para a Genilza Lisboa, e um abraço também para a Vani Brito, né, acompanhando aqui essa live. Vocês que estão vendo essa live já depois de ter sido transmitida ao ar, eu peço a vocês, encaminhem para alguém que você acha que está precisando, quem sabe alguém que está passando por um momento, uma noite na sua vida, as chamadas noites traiçoeiras, né, que precisa levar em conta se estar alerta para caminhar, manda para essa pessoa, salva o vídeo, isso é uma informação para os algoritmos ver que ele tem uma importância, e curte aí também esse nosso vídeo, que a gente possa viver a jornada de hoje com esse chamado de Jesus para essa atitude de servidores e de servidoras uns dos outros, que nisso a gente encontra a nossa bem-aventurança, a nossa felicidade. Um abraço também aqui para o Padre Edson Nascimento, né, chegando aqui agora, o final dessa nossa live. Eu vou fechar aqui a live, depois eu vou salvar para colocar no canal do YouTube e no Facebook, e você curte já aí o vídeo, né, e assim já ajuda a sua divulgação e encaminha para quem você achar que seja bom. Fiquem com Deus.